Oi, 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 meninas e meninos, excelente noite! Mais uma semana aqui com vocês. Vou esperar vocês entrarem e o tema da live de hoje é quanto devo cobrar na minha avaliação capilar? Quanto devo cobrar na minha avaliação capilar? Decidi abordar esse tema aqui com vocês porque é um tema assim. É um assunto sempre perguntado no direct. Pouquíssimos profissionais têm coragem, às vezes realmente não quer se expor, não quer perguntar, né, ao vivo. E eu decidi abordar esse tema, na verdade, com orientações, tá? Então, vou esperar vocês entrarem. Se é a primeira vez que você está chegando aqui no Instagram, eu me chamo Maíra Leite, sou terapeuta capilar integrativa e abordo aqui sobre tricologia e terapia capilar integrativa com foco em queda capilar e disfunções de couro cabeludo, sobrancelha e barba. Então, seja muito bem-vindo, você que vai assistir a reprise. Fique à vontade também para deixar a sua dúvida, ou aqui nas mensagens, ou no direct. Fique também à vontade para me seguir no Instagram e em todas as redes sociais. Então, bora lá, vamos ver quem vai entrar. Senão, já começo aqui com o conteúdo, tá bom? Compartilhar aqui com vocês. Oi, Paula! Seja bem-vinda! Assunto de hoje da live tem muito assim, tá bastante focado no profissional. Mas se você nunca trabalhou com terapia capilar, nem trabalha com terapia capilar, é bem interessante você saber para você ter consciência do olhar do profissional, o porquê que mesmo sendo uma atividade bem nova, precisa aí ter uma condução administrativa para ter uma valorização. A pergunta que sempre me fazem no direct é: Maíra, quanto devo cobrar na minha avaliação capilar? E também se devo cobrar na minha avaliação capilar. Vocês já devem perceber que o mercado da terapia capilar está crescendo e o mercado da terapia capilar integrativa ainda está engatinhando, mas também já está despontando aí. Você que trabalha em outra área e quer ingressar para a terapia capilar integrativa, saiba que há bastante campo de atuação, porque não só no Brasil, gente, isso eu falo com muita propriedade, em outros países, essa profissão ainda não é conhecida. Oi, Lu, seja bem-vinda! E tem muitas pessoas precisando do seu serviço para, acolher no momento aí de dor, porque a dor da queda capilar é real, acolher aí com uma orientação. Então, assim, mesmo que não seja positiva a informação, que seja acolhedora. E é para isso, você, profissional, terapeuta capilar integrativo, a sua função no avaliar também é orientar. É um dos pilares, tá? Da tua avaliação é a orientação. Porque o paciente, ele está buscando respostas, né? Então, às vezes, você pode até achar que está falando mais do mesmo, só que faz parte da sua avaliação uma boa orientação. Então, conversar sobre hábitos de saúde, hábitos capilares, implementar novos hábitos de saúde, implementar novos hábitos capilares quando identificado. Isso fará da sua avaliação algo mais acolhedor. Muitos profissionais me perguntam quanto deve cobrar e se deve cobrar a sua avaliação capilar. Primeiro ponto: todo e qualquer serviço deve ser valorizado. Nada que é de graça, gente, é valorizado pelo outro. Você que está iniciando na terapia capilar, está querendo
angariar clientes, né? Para um novo serviço que realmente é algo diferenciado, você não se posiciona de uma forma assim coerente no meio se você inicia não cobrando. Porque quando você não cobra a sua avaliação, o que você está dizendo para o seu paciente? Está dizendo que é um serviço novo, mas é um serviço que não é tão valorizado. Por isso, nem você mesmo precifica. Porque se você tivesse se dado o trabalho de pesquisar o mercado, entender como funciona a terapia capilar integrativa, que não dá para servir o nosso paciente, a partir do momento que ele entra no teu espaço, que ele inicia um plano de tratamento, ele sai da condição de cliente para paciente. Quando se trata em disfunções de couro cabeludo e queda capilar, e aí a queda capilar ela pode acometer couro cabeludo, sobrancelha, barba e outras regiões corpóreas, mas essa região aqui, ó, de couro cabeludo, sobrancelha e barba afeta o emocional do nosso paciente de tal forma que muitas vezes ele nem consegue mensurar, só que o corpo mensura. Como? Com crises de ansiedade, depressão, algumas expressões psicossomáticas, irritabilidade. Então, assim, essa falta de paciência, você que está perdendo o cabelo, muitas das vezes você pode ter passado por alguma situação que você não estava muito paciente, você estava impaciente, irritadiço. E isso pode ser reflexo, sim, da sua perda capilar. Porque você que não conhece a situação que você está passando, não sabe o porquê, não tem um profissional que te avalie de forma completa, você fica assustado e muitas das vezes você não sabe expressar. E às vezes, gente, não tem nem tempo. Não tem nem tempo. Às vezes na correria do dia a dia, na sua rotina, você não tem tempo de parar e olhar um pouco e realmente te acolher nesse momento delicado que para muitos é só cabelo, mas para você envolve o teu emocional, o teu social, o teu físico, o teu espiritual, todos os pilares ficam abalados. A profissional que está chegando agora no mercado, que não precifica a sua avaliação. Oi, Silvana, seja bem-vinda. Que não precifica a sua avaliação e no final do mês fica chateada, fica triste, desanima com a profissão de terapia capilar, ela começou errado. Não teve uma boa orientação, não teve uma boa formação. Muitas profissionais estão iniciando na terapia capilar integrativa, não escolheram a mentora. Gente, para vocês escolherem a mentora de vocês, procure saber se essa pessoa já passou por aquilo que ela está te orientando. Parece bobo, né? Mas não é. Tem muita gente nesse mercado digital que vende algo que nem ele mesmo alcançou. Então, quem já é meu aluno já me conhece bastante. Nós já conversamos, temos um contato aí mais próximo. Quando eu faço a relação do que comprar, do que não comprar, do que eu comprei e não deu certo, do que eu adquiri e foi dinheiro pro ralo, porque eu adquiri devido àquela animação, àquela ansiedade de querer estar igual ao mercado. No final das contas, eu não entendi o porquê, isso no início. Por que eu estou escolhendo a terapia capilar integrativa? É só pelo dinheiro? Porque se for só pelo dinheiro, eu te digo que os primeiros anos não são fáceis. Para você conquistar os teus primeiros clientes de avaliação, também não é fácil. Para você começar a cobrar a sua avaliação, mesmo sendo uma total iniciante, eu te falo com propriedade, é possível. Mas em qual momento, Maíra, que eu posso cobrar? A partir do momento que você não negociar o teu início de conhecimento, você poderá
cobrar aí a sua avaliação capilar. Oi, doutora Fátima. Oi, Webert. Sejam bem-vindos. Essa live é sobre quanto cobrar na sua avaliação capilar. E a partir do momento, o tema da live, viu, gente? Olha, vocês me desculpem aqui no Instagram, porque eu não tenho muito domínio aqui no Instagram, mas estou me aperfeiçoando, estou chegando aqui de volta nas lives, que faz milhões de anos que eu não faço lives aqui para deixar salvo, né? Então, assim, a gente meio que enferruja. Então, eu não tô lembrando como é que deixa fixado. Depois vocês me ensinam. Vou ver também com minha social media. Vai puxar minha orelha. Mas, considerem um conteúdo. Considerem um conteúdo, tá bom? Que eu tô fazendo aqui com muito carinho para vocês. É um tema muito, muito pedido por todos os profissionais iniciantes. Fico assustada quando eu vejo aí um patrocinado de qualquer profissional que seja, informando, olha, avaliação gratuita. Gente, como você faz uma avaliação capilar gratuita se você leva no mínimo 40 minutos para avaliar? Como que você consegue fazer uma avaliação capilar gratuita se você precisa ter o conhecimento e o discernimento das doenças capilares que mais acometem o público brasileiro? O público brasileiro, a sua maior população, tá? Ela está dividida em caucasiano e o paciente de etnia afro. Existem particularidades e existem doenças específicas para cada público. Como que você consegue avaliar gratuitamente se a sua principal ferramenta de trabalho requer um custo de investimento? Isso eu não estou falando nem no seu conhecimento, porque eu estou levando em consideração que você não negociou o pilar de conhecimento. Porque eu te falo, terapia capilar é algo muito delicado, porque você vai estar mexendo com a saúde do couro cabeludo, você vai estar aí trabalhando também com o emocional do teu paciente, e isso é muito sério. Muita gente, eu sou youtuber também, compartilho muito conhecimento gratuito com vocês, fico muito feliz de muitos profissionais iniciantes, quando chegam, deixam lá seu questionamento e eu respondo com muita atenção, porque eu sei que muitos de vocês ainda não conseguem investir em um bom curso. Não conseguem aí ter perto uma mentora que realmente se preocupe com você e com a tua história profissional e principalmente com o resultado que você vai dar com o seu futuro paciente. Não querendo me igualar ao mercado, né? Porque o serviço que eu entrego para vocês é exatamente o que eu gostaria de ter recebido no meu início, tá? Oi, Cecília, seja bem-vinda. Então, no início, não foi fácil, precisei fazer diversos cursos com zero apoio e era assim, gente, ó, fazia um curso e tchau. Adquiri um novo curso, tchau. Tenho que saber de mais uma informação, tenho que adquirir um outro curso, tchau. Você tá entendendo como era? Então, assim, não tinha esse compromisso de saber o pós-curso, como eu tenho com todos os meus alunos. Então, a partir do momento que você escolher uma mentora, que realmente você confia, que sabe o que ela passou, sabe o que ela está te ofertando, é algo que ela tem domínio. Vivência, experiência, nada supera a experiência. Quando um profissional estiver diante de você e lhe falar assim, olha, mesmo que você seja total iniciante, você consegue iniciar na terapia capilar integrativa e cobrar pela sua consulta, quer seja online, quer seja presencial. Se ela te falar dessa forma, acolhedora, esclarecedora, você vai fazer a seguinte pergunta: você já fez isso?
Se ela te responder que sim, gente, ela está pronta, porque ela trilhou esse caminho. E eu te asseguro que eu fiz esse caminho. Então, é possível você cobrar. Não acho justo com você, também não acho correto com o seu cliente. Te falo com propriedade que todas as vezes que eu projetei não cobrar, já aconteceu também, de eu fazer a avaliação sem cobrar no meu início, e nenhuma paciente ou nenhuma modelo, na época era modelo, não era paciente, não deu continuidade com o plano de tratamento, valorizou o meu tempo de trabalho no início. Então, eu não vejo sentido você continuar não cobrando. Maíra, eu sou 100% iniciante, gostaria de ter uma noção. Às vezes, algumas de vocês entram aqui na live e perguntam qual é a média do valor da consulta. Depende da região, depende do tempo da sua consulta, depende de como você conduz a consulta, depende da sua avaliação. Você segue todos os passos da sua avaliação? Se o teu paciente fizer uma pergunta, um questionamento, você se sente segura em responder? Tem um exercício que eu faço com alguns alunos que é o seguinte. Eu faço a seguinte pergunta: quanto você pagaria pela sua consulta? Você pode fazer esse exercício com você. Quanto eu pagaria pela minha consulta? Esse é o primeiro norte. O segundo norte é a pesquisa de mercado. Qual a região você está atuando? Na sua região, num raio aí de 300 quilômetros, aproximadamente, quantas profissionais atendem a terapia capilar e atendem também a terapia capilar integrativa? Quantas? Ah, Maíra, tem diversos profissionais. Ok. Faça o levantamento de três profissionais mais próximos da sua região que atendem. Verifique quais os serviços de terapia capilar ela presta. E aí, gente, você tem que ter um olhar assim bem clínico, tá? Verifique especificamente a avaliação, cada passo da avaliação e o valor que é cobrado. Ah, Maíra, mas como é que eu vou fazer? Você vai pesquisar. Se você quiser aprender como fazer, você tem que estar dentro do método AME, que tem uma aula exclusiva para as minhas alunas de como precificar a sua avaliação. Mas o norte aqui eu vou te dar. E eu tenho certeza absoluta que somente com esse norte, se você se empenhar e reassistir essa live, você consegue aí decidir como você vai atuar a partir de agora. Primeiro ponto que eu quero que você aprenda é que você não vai fazer mais avaliações gratuitas. Não vai. Por quê? Porque você está investindo o seu tempo, seu conhecimento, seu material de trabalho, né? De avaliação. A ferramenta principal da sua avaliação, depois do conhecimento, é o seu tricoscópio. E eu não estou falando aqui de marca, eu estou falando de um equipamento essencial que você vai adquirir, o que você pode, na condição que você pode atualmente. E conforme for entrando as avaliações, porque nem todas as avaliações você vai conseguir fechar o tratamento, eu fico assim, quando algumas pessoas entram em contato, poxa, Maíra, fiz 5 avaliações, só fechei uma. Você fechou muito bem. Tá muito bem, fez 5 avaliações, fechou uma, tá excelente. Agora, se essa avaliação, esse plano terapêutico que você fechou, não está bem precificado, aí eu já, fico assim, lamento, porque você vai ter muito trabalho, vai fazer uma estratégia, muitas das vezes o profissional que está iniciando acha que precisa colocar todas as técnicas possíveis e imagináveis para começar a rentabilizar de forma substancial na terapia capilar integrativa.
E eu te falo com propriedade que você não precisa. Você não precisa adquirir todos os equipamentos. Você não precisa aí ter conhecimento inicialmente de todas as técnicas. Não precisa, tá? Isso não te faz um profissional incompleto, nem inferior. Te falo com propriedade. Por quê? Porque se você não negociar a base, que é a avaliação capilar bem feita, a terapêutica, gente, o paciente não quer saber o que você tem, quais são os equipamentos que você tem. Te falo com propriedade que não é o paciente que fica aí te comparando, é você que se compara com outros profissionais. Tem gente que está iniciando do absoluto zero e já está falando em comprar diversos equipamentos mais valorosos. Não te oriento. Começa só com a avaliação. Só com a avaliação. Ajusta o pilar da tua avaliação, entendimento das principais doenças de couro cabeludo, sobrancelhas, cílios e barba. Eu até esqueço que eu também abordo sobre cílios no método AME, gente, que também há perda capilar específica que acometem primeiro os cílios em um público específico também. Eu abordo isso dentro do método. Com essa base, esse alicerce bem feito, só com a avaliação, e eu te asseguro que só com o teu atendimento online, você vai conseguir romper fronteiras. Você vai conseguir atender pacientes de outros países. Você sabia que em alguns países não há terapeuta capilar, integrativa principalmente, e há demanda? Você sabia disso? Talvez não. Por quê? Porque você passa mais tempo olhando as redes sociais sem ser intencional do que pesquisando o mercado para o teu negócio, teu futuro negócio. Então, antes de querer saber quanto cobrar na sua avaliação, corrige o teu alicerce. Se você negociou no início, tá? Então, ainda há tempo, porque o que não é certo é você achar que a terapia capilar pode ser realizada de qualquer maneira, aplicando aí alguns dermocosméticos, entre aspas, né? Que esse termo não tem uma definição completa, um registro completo, mas é vendido, né? Dermocosmético, algo que entrega a mais, mas ser só aplicador não te torna uma terapeuta capilar integrativa que realiza aí uma avaliação bem feita. Eu não tô dizendo que é perfeita, tá, gente? Nunca disse que é perfeita. Principalmente no início, é muito importante você ter aí uma base de conhecimento, alguém que te conduza, alguém que já tenha passado pelas experiências que você não precisa passar no início, para te orientar quanto você deve cobrar. Por último, gente, a precificação, depois que você estrutura tudo, vai ser a consequência. Porque se você erra na precificação, no final das contas, não entra caixa e você fica o quê? Triste, desmotivada, acha que a terapia capilar integrativa não é para você, faz de qualquer maneira. Gente, um post patrocinado significa que ele é pago. E a pessoa tá pagando para dizer que não cobra consulta. Gente, eu fico assim, meu Deus do céu. Mas hoje, e algumas pessoas já me mandaram via direct o mesmo questionamento. Terapia capilar, sessões avulsas. Dá certo, Maíra, fazer? Hoje eu até respondi na caixinha, porque teve uma pergunta dessa. Depende. Se for para tratar o sintoma, algo pontual, se for para amenizar o sintoma, pontualmente, sim, atende a demanda
da sua paciente. Mas se você estiver pensando em tratamento, ou seja, é tratar a causa a ponto que o nosso paciente não precise buscar fazer terapia de forma constante, certo? É tratar mesmo, identificar o fator causal, identificar quais os sinais e sintomas e tratar, literalmente tratar, tá? Se não tiver mais nenhum gatilho, se não tiver mais nenhum fator desencadeante, seu paciente não vai passar por aquela situação novamente se você tratar. E daí eu estou me referindo ao quê, gente? Vendas de sessões avulsa, principalmente o famoso detox capilar. Se você está entrando hoje na terapia capilar integrativa, saiba que detox capilar não é para todo paciente. Não deve ser feito na primeira sessão, se você não sabe avaliar de forma bem feita. Porque se você estiver avaliando de forma macro, sem uma visão tricoscópica, você pode comprometer essa pele do paciente, o couro cabeludo, a sobrancelha, a barba. Ou seja, o que você achava que ia melhorar pode vir a piorar. Certo? Então, a avaliação capilar é o primeiro pilar para você pensar em cobrar a sua consulta. A média, eu já falei no decorrer aqui da live, né? Tudo vai depender de como está a estrutura do seu atendimento. Na terapia capilar integrativa, você tem diversas frentes de atuação. Você pode começar na terapia capilar sem absolutamente nenhum equipamento, sem sala, sem paciente, literalmente. Você pode focar o teu atendimento só para consulta online. Só consulta online. E eu te digo com propriedade que há demanda. Na consulta online é muito importante você já ter adquirido conhecimento para que, se houver algum questionamento do seu paciente, e aí é que entra a estrutura de atendimento online, sua pré-avaliação, seu pós-atendimento, a estrutura administrativa. Exemplos práticos, tá? Simples, parece bobo, mas não é. Se você é profissional e está utilizando as redes sociais para promover o teu produto ou serviço, primeiro ponto, arruma a casa. O que é arrumar a casa? Se você trabalha com a ferramenta aqui, o Instagram, saiba que nesse mundo digital, o facilitar é a primeira porta que você está abrindo para o seu cliente entrar. Então, um nome sugestivo para que ele te encontre com facilidade. Eu vejo algumas profissionais utilizando de qualquer maneira o Instagram e isso é preocupante, sabe por quê? Porque no final das contas, você não tem paciente, porque você dificulta ser descoberta. Então, quando você... Oi, Cris. Oi, Tayana. Oi, Isa. Oi, Cláudia. Oi, Andréia. Sejam bem-vindas. Quando você está utilizando de qualquer ferramenta que seja, tá? Porque cada plataforma tem um público diferente, uma demanda diferente. Se você quer atuar em diversas plataformas, te asseguro que te abrirá mais portas, mas também dificultará um pouco o teu processo aí de criação de conteúdo, né, gente? Porque demanda tempo, tá? Da gente, mas tem muitos benefícios. Tem os contras também, que é uma lista, mas tem muitos benefícios. Só que quando o nosso possível paciente chega, nosso possível cliente chega, é preciso que a casa esteja arrumada. A base, qual é a base? Ter um nome sugestivo. Então, um exercício simples para você fazer aqui no seu Instagram, se o nome que está na pesquisa tiver que soletrar,
você já muda esse nome, coloca um nome sugestivo. Se você quer trabalhar aí o teu brand, coloca o teu nome. Coloca o teu nome, coloca aí o serviço ou produto. Oi, Priscila, seja bem-vinda, de atuação. Outro ponto são os caracteres, que também dificultam na pesquisa. Então, o ponto, underline, números. O que você precisa pensar? Teu paciente não te conhece, não sabe quem você é. Primeira coisa que ele vai procurar é a área de atuação. Na tua bio, a área de atuação tem que estar descrita com clareza, sem abreviações, certo? Porque se trata de um Instagram profissional, haja então com a casa arrumada como um profissional age, beleza? Outro ponto, todos os meios de comunicação também precisam estar aí organizados de forma sugestiva. Quais são os meios de comunicação, gente? Se você vai utilizar o Instagram precisa ter um nome entendível, sem caracteres, para não dificultar a vida do seu futuro paciente, do seu futuro cliente. Outro meio de comunicação que precisa também estar com a casa arrumada, seu WhatsApp, a partir de hoje utilizar o WhatsApp Business. Terceiro meio de comunicação, um e-mail para contato. Isso aqui parece bobagem, mas são pilares do seu processo de atendimento. São meios de comunicação e ferramentas administrativas para acolher melhor o teu paciente. Outro ponto bem importante é que, na maioria das vezes, não dá para lembrar o nome da pessoa. Então, utilize a mesma foto em todas as redes de comunicação. Por quê, Maíra? Para facilitar a vida do seu paciente, do seu cliente. Então, esses detalhes precisam ser ajustados. E isso vai refletir no teu processo de atendimento. Porque quando você tem essa casa arrumada, sabe quando você entra na casa de uma pessoa que tudo tá no seu lugar? Não traz uma paz, gente? Tenho certeza que sim, né? É da mesma forma nas nossas redes sociais. E eu não tô falando de você ter tudo certinho. Não, eu estou falando de você ser intencional. Intencional nas tuas postagens, intencional no teu story, intencional nos teus vídeos aqui, na tua entrega, em cada formato. Então, se a ferramenta dispõe de alguns formatos de comunicação, daí você já subentende que precisa comunicar em todos esses formatos. No início, gente, o fazer vídeos, a gente fica um pouquinho desestimulada. Mas se você responder a primeira pergunta que eu te fiz no início da live, o porquê que você ingressou na terapia capilar integrativa, aí tudo vai fazer sentido. Porque quando você se apaixona por algo, você faz promessas. Mas quando você ama aquilo que você faz, você permanece. Você permanece se não tiver a quantidade de pacientes que você gostaria que tivesse. Você permanece se você receber um comentário infeliz. Você permanece se você receber aí qualquer comunicado que te entristeça. Você permanece se não tiver uma curtida, se não tiver um compartilhamento, se não tiver pessoas chegando na tua rede de comunicação, você permanece. Por quê? Porque o teu propósito, que é exatamente o porquê você está na terapia capilar integrativa, é que te faz permanecer. O meu propósito de vida é servir você, meu futuro paciente, e meus futuros alunos com o melhor que eu tenho.
comunicando através da terapia capilar integrativa, te ensinando a atender, te ensinando a acolher o teu paciente, ter essa visão humanizada. Então, um atendimento bem feito, um atendimento acolhedor, um atendimento humanizado, processos estruturados, essa é a minha entrega, esse é o meu compromisso. Quando você estrutura tudo isso, o cobrar, gente, vai ser tão mais simples do que você imagina. Porque vai estar tudo estruturado, a sua entrega vai ser o esperado e muitas das vezes até a mais, porque esse atendimento acolhedor, humanizado e organizado não é feito por todos os profissionais. E eu te asseguro que isso é a base, tá? Isso é a base. Ter um olhar humanizado, uma escuta ativa. Por isso que eu te falo, em diversos cursos que eu já participei, o orientador dizia o seguinte: a sua consulta não deve ser mais do que 30 minutos. 40 minutos é o suficiente para que a sua consulta aconteça. Só que eu penso totalmente contrário, porque vai depender de quem está do outro lado, vai depender de quem está na sua frente. Existe um tempo que deve ser delimitado e quem vai conduzir é você, profissional, é você quem vai conduzir e quem vai determinar esse tempo máximo. Só que essa receita de bolo tem que ser assim, tem que ser assado, eu não concordo. E principalmente, você que é profissional iniciante, tenha muito amor pelo teu início. Parece bobagem, gente. Parece bobagem, mas o nosso início, ele é tão difícil, porque mesmo estudando, ó, pagando o preço do estudo, das atualizações, de tudo, na hora do atendimento, vem a amnésia, troca as palavras, às vezes você tá até um pouco nervosa, isso no início. A mão tá um pouco trêmula. E você precisa de quê? De uma metodologia validada, que tenha sido realmente testada, validada, né? Testada, para que a execução flua de forma leve. Porque o processo em si já te deixa um pouco mais sensibilizada. Mas quando você tem tudo organizado, os processos, o que é que você precisa aprender primeiro? Você precisa aprender a avaliar. Não tem como você aprender tudo no início. Não tem como. Por isso que a estrutura do método AME, que significa avaliar, montar o plano de tratamento e executar, é exatamente o que você precisa saber na organização cronológica de cada aplicabilidade. Então, primeiro você entende as principais doenças de couro cabeludo, sobrancelhas, cílios e barba. Aprende sobre a avaliação de forma bem feita, quais são os pilares da avaliação. Aprende a realizar uma anamnese de forma bem feita. Para só depois pensar em estratégia terapêutica. Depois que você aprendeu as doenças, é que você vai desenvolver o teu raciocínio clínico para correlacionar a doença com a possibilidade da estratégia terapêutica. Quais as técnicas você pode utilizar e aplicar, quais as indicações, as contraindicações da técnica, para só depois você aprender a aplicar a técnica. Faz sentido para vocês? Tenho certeza que sim, né? E é exatamente nessa ordem que você deve aprender. Se você quiser ingressar na terapia capilar e já começar rentabilizando, né? Que tem também esse processo do investimento para o retorno. Tem que acontecer também. Tudo que você investir, você tem que esperar um retorno. Só que esse retorno só vai acontecer se você seguir a metodologia, aplicar a metodologia e confiar na metodologia. Porque tem muito vídeo de muita gente falando absolutamente tudo o que quer.
Mas você precisa sempre se questionar. Será que esse profissional já fez isso? Será que esse profissional que está pedindo para eu fazer isso, será que ele já fez? Será que ele já passou por isso? Quais são os pormenores do atendimento? Ah, dá certo você atender online. Não, com certeza dá certo você atender online. Tá bom, mas como? É só dizer aqui que eu estou atendendo online? Não, você precisa de uma estrutura de atendimento que tenha sido testada e validada para você implementar, para quando estiver na frente do paciente acontecer qualquer coisa, gente, porque parece, olha, só o Senhor, tudo acontece na hora do atendimento, no início, para que quando acontecer você esteja ali, ó, sob o controle da situação. E daí o processo, a precificação vai fluir naturalmente. Beleza? Ah, eu acho que já falei muito, né? Ai, fico muito feliz que vocês passaram por aqui, tá? Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Relembrando aqui, fazendo uma revisão rápida, né? De quanto devo cobrar na minha primeira avaliação. Primeiro, verifique como está estruturada como está estruturado o teu conhecimento. Continua? Posso falar, Lu? Ai, tá com vontade de ouvir, né? Fico feliz também. Olha só. Então, verifique como está a sua estrutura de conhecimento. Faça aí elenque as principais doenças do couro cabeludo. Maíra, mas eu preciso saber de todas? No início, não, mas você precisa estudar as principais que acometem. Aí, se você está atendendo no Brasil, o Brasil. Se está atendendo fora do Brasil, comece a estudar quais as principais doenças que acometem aquele determinado público. Saiba qual é a população local, a máxima da população local, para você aí entender qual o público você está atendendo. São mais caucasianos? São mais públicos de etnia afro? São mais orientais? Existem doenças, gente, que são assim, quase que característica de uma determinada etnia. E aí, dá para você facilitar? Dá. Quando você faz isso, gente, ó, esse tempo de estudo não dá para negociar. Eu não tenho como facilitar esse tempo. Você vai precisar... Eu já facilitei gravando o método AME e compilando aí quase 3 anos de atendimento e de estudo no curso, né? Que em menos de 100 horas você consegue absorver tudo o que eu vivi em quase 3 anos de atendimento contínuo. Quase 4 anos estudando tricologia e 3 anos de atendimento mesmo. Então, a sua futura mentora, quem ainda não é meu aluno, né, mas será, já consegue te auxiliar no atendimento online, consigo te auxiliar no atendimento presencial, consigo te auxiliar no atendimento domiciliar, consigo aí te auxiliar na estrutura da tua primeira clínica, tá? Da tua primeira clínica de atendimento. Por quê? Porque eu já passei por essas fases, certinho? Posso também te falar com propriedade que dá para você iniciar sem absolutamente nenhum equipamento, somente com as consultas. Mas para isso, todos esses pilares precisam ser levados em consideração. Seu conhecimento, só o conhecimento, a estrutura da sua casa, ou seja, como estão as suas redes sociais para você ser mais intencional nas suas redes sociais. Eu sei que às vezes a gente vê um meme, né? Dá vontade de postar demais. Mas, a partir de hoje, pare e pense se faz sentido para o teu futuro paciente ele ver aquele meme. Se faz sentido para a sua futura cliente ver aquele post.
for nada coerente, não poste. Não reposte. Ou reposte algo que você acha que é válido. Às vezes, você ainda não tem coragem de vir aqui para frente das câmeras e conversar um pouquinho, porque se você levar em consideração que aqui eu tenho, por exemplo, tenho aqui algumas alunas, a Lu é uma das alunas, Lu? Eu tenho algumas Lucianas com alunas. Então, assim, se você levar em consideração que você está falando com uma paciente ou com uma amiga, ou se você levar em consideração que você está comunicando para quem precisa do seu conteúdo, quer seja uma orientação de como utilizar, não precisa ter medo de reter conhecimento. Não precisa, tá, gente? Então, ensinar algo, dar um passo a passo. Você que é terapeuta capilar integrativo, comece a comunicar mais sobre as doenças do couro cabeludo, sobrancelhas, cílios e barba. Porque você adquire tanto conhecimento, só que você só vai gravar. E isso vai facilitar no teu atendimento quando você, apresentar isso para o mundo. Porque tem muita gente precisando do teu serviço. O cobrar, gente, o não cobrar você já entendeu no início da live. Você não inicia não cobrando, tá? Eu tenho assim, uma premissa comigo, eu prefiro dar de graça, mas deixar de cobrar aquilo que tem valor, não. E esse dar de graça tem um início para começar e um início para terminar, tá? Então, a implementação de um novo produto ou serviço, no caso você que está iniciando na terapia capilar integrativa, tem início para você começar a treinar e tem fim também. Não é para sempre. Não, eu vou fazer aqui os 6 primeiros meses, Maíra, porque ninguém conhece. 6 primeiros meses? E quem é que vai bancar esses 6 primeiros meses? Se porventura a paciente não fechar o plano de tratamento, como é que você vai ficar nesse meio termo? Então, não é assim que funciona o seu início. Se você está dessa forma, me chama no direct com urgência para você definir qual o serviço que eu poderei te servir, tá? Para você ajustar com muita celeridade aí esse processo que não está correto. Cobrar, iniciar sem cobrar não tá correto, tá? Precisa ser estruturado com muita rapidez para que você não venha prejudicar o mercado, gente. Porque, olha, o não cobrar, o cobrar errado, tem gente que está fazendo tudo em uma sessão. E se você pensar como empreendedora, quando você faz tudo... Oi, Dora, seja muito bem-vinda. Boa noite. Você acaba demandando um tempo maior, desnecessário, porque existe um tempo limite, gente, para você entregar uma terapeuta assertiva, que tem resultado. Você não precisa ficar 3 horas, uma tarde inteira com a única paciente, como eu sei que muitas de vocês fazem isso. Também não precisa entregar de qualquer maneira, que eu sei que alguns de vocês adquirem os primeiros equipamentos e realizam as técnicas de qualquer maneira. Então, consciência e estruturação em todo o teu portfólio de atendimento, essa é a chave para você cobrar a sua, quer seja a sua consulta capilar, quer seja o teu portfólio de tratamento. Expliquei também. Oi, Ju, seja bem-vinda. Fátima, seja bem-vinda. Expliquei também, falei um pouquinho sobre as sessões avulsas para o real tratamento na terapia capilar. Não funcionam, mas atendem às demandas pontuais, ou seja, trata o sintoma de forma pontual, mas não resolve o problema do seu paciente. Então, você que está condicionando,
consultas ou sessões avulsa, consulta não, é sessões, tá? Sessões avulsa, saiba que você não está entregando a terapia capilar como deve ser entregue, tá? E você que é paciente e está pagando consulta avulsa, consulta não, sessão avulsa, saiba que você não terá o resultado esperado, que é tratar. Não é só paliar, não é só amenizar. Certinho? Deixa eu ver aqui que horas são. Já falei bastante para não ficar tão longo. Se você tiver alguma dúvida, o tema da live de hoje foi quanto devo cobrar na minha consulta capilar. Reassista essa aula, deixa seu like, compartilha com todos que você ama. Oi, Sérgio, seja bem-vindo, aluno também presente. Depois reassiste essa aula, estrutura todo o teu processo de atendimento, arruma a sua casa, você só vai entender quando você assistir a aula, tá? Toda. Arruma a sua casa, estrutura o teu processo de atender, arruma a sua casa, faz a pesquisa de mercado, define quanto você quer ganhar por mês, divide pelas horas trabalhadas para você ter um norte de quanto cobrar na sua consulta capilar, quer seja online, quer seja presencial. De antemão eu já te digo que não difere, o tempo investido é o mesmo na avaliação, tá? E eu tenho certeza que a partir de agora você cobrará de uma forma justa para você e para o seu paciente, tá bom? Deus abençoe poderosamente. Agora sim, vou concluir aqui a nossa live. Depois você reassiste e compartilha com o máximo de pessoas. Deus abençoe.